Essa aqui é só a grande da porta.
Bom dia, pessoal. Estão me ouvindo bem? Oi, Mauri. Sim. Bom Bom dia. dia. Bom dia. Deixa eu só apagar a luz ali atrás, só um pouquinho. Pronto. Bom, o pessoal está entrando, o Jorge já está aqui. Tem mais algumas pessoas para entrar, mas acho que a gente pode dar uns 5 minutinhos, né? Daí a gente já inicia com a fala do Jorge. Jorge está por aí? Vou mandar uma mensagem para ele. E aí a gente começa, tá bom? Só mais uns 5 minutinhos. Bom dia. Oi, bom dia. Oi, Lilian, bom dia. Bom dia. Bom dia, Bom Jorge. dia, Jorge. Mauri, que tal? Como está? Tudo bem, e você, como vai? Tudo bem também. Como estão vocês todos aí? Camila, Magali, Oi, Irene, Bom dia, Jorge. Bom Jorge. dia. Oi, Jorge. Bom Dia. dia. Rosa, Bom Elton. dia. Oi. Um gosto enorme encontrar vocês aí hoje. Saudade de vocês. Quanto tempo? Pois é, bastante tempo, né? Voltamos agora no nosso segundo semestre com nossas atividades. Que bom que a gente conseguiu voltar, né, Jorge? E Bom, tava agora com saudade. vamos voltar potente, forte, intenso. Semana que vem de novo já. Um espaço Isso, curtinho, né? Quando o encontro isso. é bem próximo, assim, ele é mais intenso, mais fecundo, mais rico. E passar o tempo maior fica um pouco mais frouxo, né? Aí combina com os bons hábitos da preguiça, o que não é muito recomendável em psicanálise. E quando fica bem próximo é mais rico, porque nos mobiliza mais, nos compromete mais. Então, eu estou muito contente que a gente retoma e já semana que vem temos outro encontro para podermos relançar mais intensamente esse nosso segundo passo de avançar nesse seminário tão complexo, tão o mais difícil de todos os seminários de Lacan, por sua importância clínica. É ali onde ele vai colocar o real, né, como sendo o suporte, como sendo a base de toda a psicanálise. E esse paradoxo, né, que é o Novo Romeu. Ele é um paradoxo, isso, né? Lacan diz, isso é o real. Ele diz, isso é uma escrita. Veja, ele coloca a escrita do lado do real. E só consegue fazer isso justamente pondo o nó enlaçado desse modo. Desse modo que eu quero que vocês brinquem aí, peguem barbante, assim, 3 pedaços de barbante, para que vocês possam, ao longo da nossa conversa, ir situando isso para nós entendermos de que substância nós somos feitos. Claro que vocês sabem, basta ler um pouquinho de Lacan e se sentir como um ser vivo para entender o que o Lacan quer dizer com gozo, né? Com gozo do corpo, que só há gozo do corpo. Basta a gente sentir que está vivo, quando desperta de manhã, ele sente que está vivo, porque fecha a mão e toca a mão, sente que a mão não está dormente, não está adormecida, não está anestesiada. Né? E se vai lavar a cara no banheiro e põe água no rosto, sente a água no rosto, né? É um prazer, não? Você vai para debaixo do chuveiro e cai a ducha, a água, sente o prazer de tomar um banho. E você põe algo na boca para comer, sente um gozo
na papilas, sabores, e esse real que se inscreve no simbólico e no imaginário, que enlaça, essa organização que Lacan faz aqui, isso é corpo. Isso a gente entende o que é um corpo enlaçado na linguagem RSI. Não é sem imaginário que a gente faz as coisas que faz, elas têm justamente o imaginário como sendo o centro, o universo do que nós fazemos. Mas esse imaginário não está pronto. Ele vai sendo motivado, enlaçado, articulado a cada decisão que fazemos, porque não fazemos nada sem uma decisão, um instante antes de fazer. Esse instante antes de fazer é esse movimento contínuo de RSI, onde um instante antes de entrar no banho, eu decidi que entraria no banho. De modo que isso não é uma coisa parada, estática, pronta, mas algo que não para de se enlaçar. E vai se enlaçando. É claro que também ele obedece a uma lei simbólica, porque essa dimensão de movimento é simbólico. Essa dimensão é real. Essa dimensão é imaginária. Não tem um sem o outro. E porque não tem um sem o outro, cada um deles tem um furo. Cada um deles tem um furo. É uma borda. Dá para dizer que esse branco bordeia um pedaço de nada. Circula um pedaço de nada. Ou também dá para dizer que o nada fura esse branco. Faz furo nesse branco. Se inscreve nesse branco. Esse campo que poderia ser como uma folha, assim, poderia ser assim. Então, o real inscreve aí e esburaca, faz furo. Nesse seminário, Lacan vai dizer que o real faz furo no simbólico, ele se inscreve no simbólico. E quando isso se dá, chama sintoma. Então, sintoma é esse real que vem aí esburacar o simbólico. Por sintoma, não se deve pensar uma patologia. Vale lembrar Freud dizendo: respeitem profundamente o sintoma. Não queiram curar, porque o sintoma é para ser lido. O sintoma é para ser interpretado. O sintoma é um dizer inconsciente. É um enigma a ser decifrado. Ele disse de várias maneiras. É uma palavra que não pode ser dita, que está recalcada e que retorna na forma de algo que não se sabe o que é. Sintoma, não se sabe o que é. Sintoma não se sabe o que é. Então, na ciência, na medicina, no pensamento cartesiano, um sintoma é um conjunto de sinais que se identifica, expõe a palavra doença. A doença, então, é um conjunto de sinais. Se preenche aqueles conjuntos de sinais, se dá o nome da doença. E a doença, então, tem vários nomes. Os modos de sofrimento do real. Isso estamos no campo da medicina. A psicanálise não é uma medicina, todavia, nasce da medicina, nasce da interpretação dos sinais. Mas não ao modo fisiológico, anatomopatológico da medicina, e sim ao modo do significante. Freud disse do retorno da pulsão, do retorno do recalcado. Então, esse movimento de pensar que esse círculo em torno do nada não é sem o real. Cada um desses aqui é os três. São os três. Cada um é três. Cada um é três. Esse é o paradoxo. Cada um é três e não tem um sem o três. E não há o três sem o um. O um é três e o três é um. Assim, na aula do dia 17 de dezembro, quando Lacan começa essa aula, dia 17 de dezembro, ele diz bem assim. Ele diz bem assim. O nó pode ser escrito, pois ele é uma escritura. E se vocês estão vendo na página
no início do dia 17 de dezembro de 74. Ele, já ali ele começa dizendo, aí estamos. Como não gosto muito de escrever no quadro, escrevo-lhes o mínimo. Esse mínimo é o bastante para que vocês aí reconheçam à esquerda o Novo Romeu. Ele desenhou no quadro, então, o Novo Romeu, dizendo que você reconheça aí à esquerda o Novo Romeu. Parece-me, enfim, que se vocês se lembram do que digo, afinal vocês tomam notas, pelo menos alguns, parece-me que já justifiquei o porquê do Novo Romeu, porque o Novo Romeu pode ser escrito, pois ele é uma escritura. Que seja círculo não quer dizer que não seja letra. Uma escrita é escrita por letra. Então, que seja círculo não quer dizer que não seja letra, é uma escritura. Volto a dizer, Lacan contrapõe RSI com Freud, inibição, sintoma e angústia, que é o sintoma. Não há sintoma sem inibição, sintoma e angústia. É um nó de três. Então, Lacan está justapondo, sobrepondo, interlaçando, comparando, nisso que um sintoma é letra para ser lida, como Freud diz, não é algo para ser extirpado, curado, removido, mas sim para ser traduzido. Ele cita Chapolin, Freud, dizendo que Chapolin traduziu aquelas cifras das pirâmides do Egito para saber o que estava escrito, o que dizia aqueles signos, aqueles símbolos, aqueles sinais. Assim, também um sintoma e para ser lido, escutado, interpretado. Então, Lacan segue dizendo uma escritura que suporta um real. Isso designa que não somente o real pode suportar-se numa escritura, não somente o real pode suportar-se numa escritura, mas também que não há outra ideia sensível do real. O real, Lacan diz, é o impossível. Impossível de dizer, impossível de saber. Então, como é que pode-se falar do real? Como pode-se entender a psicanálise como sendo a clínica do real, se esse real é impossível? Então, ele vai dizer, é impossível enquanto real. Mas nisso que ele não para de se escrever, algo do real é possível porque está escrito como letra para ser lida. Então, no Novo Romeu, o que Lacan quer mostrar é que há um real que se escreve. E se esse real se escreve, é preciso entender que esse nó de três é a estrutura subjetiva de cada um. Lacan brinca de besta falante para dizer de cada ser humano. Aqui ele usa a palavra dessa besta falante chamado ser humano. Besta, vocês sabem que é um termo que quer dizer animal. Animal, vocês sabem que é uma palavra que quer dizer aquilo que tem ânimo, que tem alma. A palavra alma vem de ânimo, de movimento. Aquilo que tem ânimo, que se movimenta. Então, quando ele diz besta, não está dizendo nenhum palavrão. Ele está dizendo animal, ânimo, aquilo que tem alma, aquilo que se move. Isso que se move e que Lacan diz não para de se escrever. É isso que não para de se escrever, Freud diz a pulsão. A pulsão não para de pulsar, ela não para, ela é uma força contínua que não se apazigua, não para, não estaciona, não se aconchega na satisfação. Ela é impossível de ser satisfeita. Então, Freud disse de outro jeito, disse, a pulsão se satisfaz sempre, mas parcialmente. Uma parte é insaciável. E Freud, então, diz, a parte que se satisfaz
e a parte que não se satisfaz pode ser entendida como pulsão de vida e pulsão de morte. Todavia, é uma só. Essa pulsão, que é uma só, e que não para de, ora se satisfaz, ora não se satisfaz, é o real. Nisso que se inscreve no imaginário e no simbólico, fazendo sentido. O que quer dizer fazendo sentido? Duas coisas. E primeiro, que o real não tem sentido. O real é sem sentido. Segundo, que não há sentido sem o real. E, então, se não há sentido sem o real, é outro paradoxo. E não é escritura sem letra. Não é possível escrever sem letra. Todavia, cada letra é única. Mesmo a mesma letra, ela é única em cada momento que ela se inscreve. Pode fazer um texto aí, pode escrever um verso, uma estrofe, uma poesia, e vão ver que vão usar, se for em português, as 23 letras do alfabeto. Vão se repetir algumas letras. E à medida que ela vai se repetindo, não é a mesma. Vai articulando sentido diferente. E uma vez ela vai aparecer como a palavra amor, se está fazendo poesia sobre o amor. A outra pode aparecer como artigo, a. A outra pode ser como adjetivo, admiração. A outra pode aparecer... A posição de cada letra faz com que a letra transporta outro sentido. A isso Lacan chama significante. Logo, o significante vem do real. Por isso, o significante não tem sentido. O sentido do significante é quando ele aterriza, quando ele se escreve ou se inscreve numa estrutura, numa cadeia, numa frase, num discurso, diz o analisante, quando está falando em análise, eu queria dizer algo, deixa eu ver como é que eu vou dizer. E vai escrevendo com a palavra aquilo que ele vai pegando, fisgando do campo do sem sentido para dar um sentido no discurso. Assim, Lacan define o inconsciente como sendo um discurso, o discurso do outro, que esse que se apropria, se subjetiva, se inscreve na sua estrutura subjetiva, na análise, vai organizando. O inconsciente é estruturado como uma linguagem e se organiza no discurso, na fala em análise. Vou falando, vou organizando isso que me acomete como um real, que me tira todo o sentido, que me desorienta. Sem sentido quer dizer desorientado. A orientação é uma posição diante do sofrimento. Então, se o sofrimento é um sentido que se inscreve do real, é um sentido a ser decifrado. O que está acontecendo comigo? O que estrutura uma neurose, e a neurose é uma estrutura, e uma estrutura é um modo de enodamento de RSI, é que um sintoma aparece aí como um enigma para ser decifrado. Ele aparece como uma estrutura. Tem a estrutura da linguagem, mas precisa ainda ser capturado no discurso. Fale. Uma tarefa difícil, dizemos trabalho de análise. Em análise, o analisante trabalha. Por isso, Lacan não usa o termo paciente. O paciente fica passivo, recebendo o trabalho do médico que atua sobre o corpo dele a remover o sintoma numa cirurgia, a remover
os sofrimentos pela medicação, por um tratamento onde ele vai se submeter à orientação médica, ao saber médico. Lacan abandona de vez a palavra paciente, porque ali não se trata de passividade, e sim de atividade. Atividade. Vida de sujeito desejante. Vida de sujeito singular, único. Vida de desamparado. Tá? Te amparar nos significantes que se escrevem em ti. E que significantes são esses? Lacan disse de outro jeito: da tua condição de sujeito, tu és responsável. Quer dizer, és tu que vai responder a esse real que te instiga, que te convoca, que se inscreve em ti como enigma a ser decifrado. E quando estou dizendo enigma a ser decifrado, estou definindo o que é uma estrutura. Sobretudo a estrutura neurótica. É uma pergunta. A estrutura neurótica é uma pergunta. A neurose é uma pergunta, podemos dizer assim. Por quê? Porque o real escreve ali interrogando o sujeito. Como assim? Se inscreve no simbólico, como letra para ser lida. E como não sabemos ler, perguntamos: o que é isso? Isso também é o nome que Freud dá para o campo das pulsões. O id, como diz no texto traduzido, ou isso, né, nas últimas traduções mais recentes, quando Freud descreve RSI, né, como eu, isso e supereu. Imaginário, real e simbólico. Os três do Freud não são os três do Lacan, mas estão articulados, não dá para fazer um sem o outro. Lacan não inventa RSI do nada. Ele inventa isso a partir de Freud, hein, que descreve que a pulsão pura é o real. A pulsão pura é o gozo. A pulsão pura é de morte, é sem sentido. Não de morte simbólica, hein? Quando se inscreve no campo do simbólico, é que morte passa a ter um sentido simbólico. A morte que nós falamos, quando falamos de morte, isso é simbólico. Morte real não sabemos nada. Aí porque é impossível saber. Não há ninguém que morreu e voltou e disse: oh, pessoal, eu morri, simbolizei a morte, está escrita, tem uma representação da morte, e por isso eu posso falar da morte para vocês. Não, não. É impossível saber da morte, porque cada um que morre não pode contar. E quando alguém conta que morreu, é delírio. É imaginação. É o imaginário tentando dar conta do real. E como Lacan mostra, o imaginário não consegue cobrir o real. Por mais que coloque ele por cima, coloca por cima, coloca por cima, tem um ponto que está por baixo. Aqui. Tem um ponto que ele faz isso. Ó, tem um ponto que ele faz obstáculo. Não tem como. De modo que não se dá conta do real. Impossível. Como também não se dá conta do simbólico. Por quê? Porque também o simbólico está impedido pelo real. A forma mais impressionante, mais didática e mais clara de entender isso é que o real é sempre o furo que tem no meio que está circulado. O simbólico é só esse fio em redor do real, enquanto um furo. A estrutura subjetiva se organiza em torno de um furo. Ali Freud chamou desamparo. É em torno do desamparo que o ser humano se constitui, em torno do impossível de saber. Há um impossível de saber do real que nos determina e que aparece de dois jeitos. No nosso imaginário, o real escreve a finitude. Não sei por que eu existo, sei que nasci um dia sem pedir para nascer. E sei que vou morrer. Também não sei quando.
que eu tenha nascido. Esse é o sexo. Posso saber que nasci pelo desejo do outro, e não é qualquer desejo. Um desejo que não é anônimo. De um pai e de uma mãe que se atraíram sexualmente, eroticamente, e que desejaram. Esse desejo, não importa o que desejaram. Desejaram. Ah, mas não desejaram ter um filho. Não importa o que desejaram. É que não foi sem desejo. É que o desejo é sempre do outro. Eu estou aqui por um desejo do outro. E esse desejo do outro, seja lá o que desejou. Ah, mas queria... Quem transa não transa para ter filho. Transa para ter gozo, para ter prazer. E, por consequência, pode ter filho. E pode ficar contente ou não. Bom, isso não importa. Importa que não há ninguém que não nasça de desejo do outro e que só por isso vai poder desejar, porque o desejo é desejo de desejo. Se o desejo deseja, então Lacan diz, o desejo é desejo de desejo. Se vocês pararem para pensar o que é desejo de desejo, e vão ver como é o real, o desejo enquanto real, se inscrevendo no campo subjetivo de cada um. Por isso esse desejo é sempre singular. Não é um desejo coletivo, universal. O eu, como uma instância desejante, deseja ser desejado pelo outro. Por isso o eu é narcisista e se faz objeto de desejo para o outro. Deseja ser objeto para o outro, porque esse é o desejo do outro. O desejo do outro é que um o deseje. O desejo do outro é um desejo de ser desejado por esse um a quem ele deseja. E o desejo desse um, desejado pelo outro, é querer que esse outro continue desejando a ele. Então, o desejo dele também é o desejo de ser desejado pelo outro. De modo que o desejo de ser desejado pelo outro é sempre o desejo de desejo, ou o desejo é sempre do outro. O que quer dizer o desejo do outro? Eu desejo o desejo do outro. Por quê? Porque o desejo do outro é que eu o deseje. E se o desejo do outro é que eu o deseje, eu estou sendo desejado pelo outro para desejá-lo. Entende que a gente fica tonto e não sai do círculo? É um círculo. Quer dizer, o desejo é circular. Então, isso nós temos o desejo como o desejo do desejo. E esse três nós faz com que o desejo articule RSI. Então, o desejo é aquilo que vem do real dar consistência ao imaginário. O imaginário é consistente. O que quer dizer consistente? É que essas coisas que não têm substância ganham substância no imaginário, ganham materialidade física no imaginário. Temos um corpo físico, nós o imaginamos dessa forma, damos forma, formamos, mas também o sintoma. O sintoma também é imaginário. O fantasma é imaginário. E quando Lacan dedica um seminário inteiro ao fantasma, qual é o sentido do fantasma? É uma pergunta que ele coloca no seminário sobre o fantasma. E ele responde: o sentido do fantasma é o sintoma. É o sintoma que dá sentido para o fantasma, mas também é o que dizemos da forma, da substância, da representação. E o simbólico, o que faz o simbólico? O simbólico delimita, põe limite. E o que acontece se não tem limite? Delírio, alucinação, quando o simbólico desenlaça, caímos no campo da psicose. O que é a psicose? É sempre aquela falta simbólica, que Lacan disse, um significante que deveria dar
consistência, dar borda, dar limite, que ele chama de significante número 1, o significante dos significantes, o significante nome do Pai. Esse, estando foracluído, faz com que esse não fique fechado. Tem uma abertura aí para uma invasão de real no imaginário, e fazendo com que esse imaginário ultrapasse o campo do simbólico. Já não sei mais se é um pensamento meu ou se é uma voz do lado de fora que está me dizendo, que está me dizendo. Se eu tenho o simbólico marcando a fronteira, eu sei muito bem que é um pensamento meu. Por mais absurdo que seja, é um pensamento meu. E eu posso recalcá-lo. Posso afastá-lo da consciência, sem me sentir angustiado. Mas se não tenho essa dimensão simbólica, eu me angustio. Inunda de angústia e posso, então, ter que construir um delírio, organizar um delírio para poder me defender desse excesso de angústia. Que é a angústia? É um excesso de libido sem representação. É como uma enchente numa cidade que leva carros, casa e tudo, desmonta toda a cidade com sua potência destrutiva, aquela potência sem representação, sem limite, sem continência. Se tem um continente, se tem um limite, se está contida, pode ter uma potência criativa muito grande, como sempre dou exemplo das hidrelétricas, onde a água represada pode gerar eletricidade, luz e iluminar 3 países, como Itaipu fornece para Brasil, Argentina e Portugal. Paraguai, aliás. Paraguai. E 3 potências de países iluminados por água represada, mas se solta ela, a cidade de Foz desaparece. Imaginem que numa guerra, uma bomba exploda, um míssil atinja, e o dano é terrível, porque a potência da água é destrutiva. Então, a eclosão de uma psicose, quando há uma fragilidade, uma foraclusão, e o que tem ali é uma suplência só, porque as estruturas não são visíveis, elas são observadas après coup, só depois. Ninguém está garantido na sua estrutura. Sabiam disso? Não tenho muita certeza de que são neuróticos, histéricos, obsessivos, fóbicos, psicóticos, perversos. Não tenho muita certeza. Não há certeza. É depois. E sempre diante de um real que a gente vê que ferramenta temos para fazer frente a ele. Que ferramenta temos para fazer frente a esse real que nos causa, que nos determina. E como nada acontece por acaso, nem o encontro com o real é por acaso, dizemos que o que nos acontece é efeito da nossa estrutura. Com isso, podemos aprender com Lacan que o real que nós tratamos em psicanálise é um real subjetivo, singular, um para cada um. Então, chamando o branco deu o Novo Romeu feito de 3 elos, e se o branco é o real, esse vale só para esse sujeito. No sujeito B, o real pode ser o preto, para marcar que uma diferença é um para cada um. Para cada um, um real único para cada um. Não há um real coletivo. Não é, o real coletivo é o da ciência. A ciência tem um real universal diante do qual ela vai avançando, 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 sempre empurrando o impossível um pouco mais para lá, um pouco mais para lá, tornando possível o real da ciência. Era impossível voar e
a ciência empurrou o real um pouquinho mais para lá e é possível voar. Era impossível ir a outro planeta e a ciência empurrou o impossível um pouquinho mais para lá e vai a planeta. Era impossível voar à velocidade da luz e a ciência empurrou o real um pouquinho mais para lá e voa à velocidade da luz. Então, ela avança sobre o real, universal, um real. Era impossível fazer um transplante de coração. Agora é possível fazer um transplante de coração. A ciência avança sobre o real. Isso chamamos de ciência. Na psicanálise, também. Todavia, o real da psicanálise é subjetivo. E também é um universo tão complexo quanto o da ciência. Mas um para cada um, não é um só. Isso torna a psicanálise absolutamente complexa, muito mais complexa do que a ciência, e fica muito difícil para a ciência entender e aceitar o que é a psicanálise, exceto um por um quando se depara com o real. Assim, vão ver cientistas muito importantes, Einstein, dialogando com Freud, desde uma posição subjetiva angustiante, né, se colocando aí desde o seu próprio real subjetivo, interrogações a Freud. Se não leram, recomendo. Cartas de Freud a Einstein, cartas de Einstein a Freud, onde eles trocam correspondências. Absolutamente interessante do ponto de vista de um real subjetivo, que causa em Einstein interrogações tão singulares, tão pessoais. Ao mesmo tempo, podemos pensar a clínica de cada dia. Essa pesquisa, que é a clínica, que todo praticante, todo analista não para de fazer. Uma pesquisa sempre singular, única. Nunca sai do um. Não dá para fazer estatística. Não dá para fazer ciência, porque não consegue fazer coleta de dados. A ciência se sustenta em coleta de dados. O analista é um pesquisador que vai coletar dados e só tem não sai nunca do caso único. Então, pode fazer estudo de caso. Pode escrever criando uma figura fictícia de caso clínico, como Freud faz. Os casos clínicos de Freud é não é ciência. Não temos que perder tempo querendo convencer o mundo de que a psicanálise é uma ciência. Não é. Jamais será. É outra coisa. Se quer chamar de ciência, diga que é da subjetividade, da singularidade. Eu posso ficar ciente da minha condição humana. A ciência quer dizer que eu posso ficar ciente de alguma coisa. Então, o microscópio reduz ao mínimo, do mínimo, e aí eu posso descobrir, por exemplo, Lacan fala aqui nessa aula do dia 17, da descoberta da célula sexual masculina e feminina no século 17. Até ali não se sabia como é que havia a fecundação. Então, é nesse reducionismo da ciência, graças ao microscópio, que se pôde avançar na direção do micro, do reducionismo mais reducionista possível para descobrir coisas preciosas, tão singulares como a concepção de um ser humano a partir de duas células, uma do corpo do homem, outra do corpo da mulher, que se juntam para gerar a vida. Sabem o que é viver 17 séculos sem saber disso? Ou melhor, mais de 400 milhões de anos que a espécie humana existe, e é no século 17 que vai dar conta disso? De ler o real que se inscreve no simbólico? Entende por que Lacan diz que o real não para de se escrever? Não é que o real não se inscreveu quando o homem estava na caverna e ainda não havia descoberto a roda.
e ainda não havia aprendido a construir vilas e cidades, ele morava dentro de cavernas, ainda não havia inventado a roupa. Não, não é sem o simbólico. Esse real se inscrevia no simbólico e ele ia simbolizando, como diz Benveniste no livro Linguagem. Emily Benveniste diz, quando o macaco pegou um pedaço de pau que estava no chão e fez dele a extensão do seu braço para alcançar uma fruta, sem precisar subir na árvore, como todos os macacos, e como ele mesmo fazia até aquele instante, naquele instante nasceu a linguagem. A linguagem nasce como um artifício, um instrumento, uma extensão do quê? De um desejo. Um desejo que alucina. O desejo é alucinatório, disse Freud. Ele nasce quando o bebê, depois de receber a primeira mamada, volta a sentir o desconforto do desequilíbrio biológico, o processo de morte, porque ele vai morrer, não sabe se alimentar, e grita. Todavia, antes de gritar, diz Freud, ele que foi alimentado e ficou com a marca da satisfação, do amparo, daquele primeiro instante de desamparo, alucina a marca. Faz movimento antes de acordar, como se estivesse mamando. Suga um seio alucinatório, que por não existir, não o conforta, fracassa esse princípio do prazer e ele grita outra vez para receber a segunda mamada e a segunda inscrição e a segunda. Ali nasce o desejo como alucinatório, como regressivo, como voltar a encontrar um objeto que jamais vai encontrar, porque não existe, exceto como uma marca. Aí aparece o desejo sem objeto, mas não sem causa. O que causa o desejo é uma inscrição de um real no simbólico. Essa inscrição, Lacan desenhou como objeto A. Freud havia chamado de das Ding, a coisa perdida. A coisa que foi perdida e que está representada pela mãe, que está perdida também, porque aparece ali como marca de prazer, desprazer, presença, ausência, som, cheiro, sabor, presente e ausente, alternância o tempo inteiro, que é também o que chamamos de simbólica. Essa mãe simbólica. O que quer dizer simbólica? Presença e ausência, alternância, prazer, desprazer, que vai dando aí esse binarismo fundante do e entre dois, um vazio, para que esse continue se inscrevendo para além do que escreveu. Sempre entre e tem um vazio. Esse não para de se escrever a condição humana. E também, ao mesmo tempo, um movimento de gozo. E um gozo que não é sem o significante. Não há gozo que não seja do significante, disse bem assim Lacan no Seminário 11, quando funda o seu ensino em nome próprio, chamando os fundamentos da psicanálise, tão logo foi convidado, ou foi proibido de continuar com os seminários, ou convidado a sair, como queiram dizer. Convidado a sair da IPA, ele disse que foi expulso da IPA, e, na verdade, não foi expulso, foi proibido de seguir ensinando, que para ele tinha o mesmo valor. Entrou na IPA para ensinar, ensinou por 10 anos, e, de repente, do nada, foi convidado a não ensinar, entendendo que do nada não é do nada. Ele ficou 10 anos detonando a IPA, criticando a IPA, e tentando colocar a IPA dentro de um campo freudiano, já que ela estava fora. Se dizia pós-freudiano, depois de Freud. E Lacan diz, depois de Freud não tem nada. A psicanálise é Freud. Então, vamos retornar a Freud,
E aí, no 11, ele retorna a Freud com tudo, e esse seminário funda uma escola que é essa dentro da qual nós hoje estamos inscritos com nossa clínica, a clínica de Freud, uma clínica freudiana. E graças a Lacan, que restaura a lâmina cortante, o bisturi cortante da palavra do analista, que não é qualquer palavra. É uma palavra esvaziada de sentido. E uma palavra do real. É uma palavra que equivoca o sentido. Nome que Freud deu para o inconsciente. Quando Freud diz o inconsciente equivoca, e Lacan pensou essa pérola e trouxe para o seminário 11, definindo o inconsciente como o real, o equívoco. Aquilo que faz equívoco quer dizer quando abre, quando divide em dois, quando abre para outro sentido, quando rompe o sentido. Então, podemos dizer que a palavra do analista, o que Lacan chama de ato analítico, rompe o sintoma. Romper o sintoma é como abrir um envelope. É como abrir um baú para ver o que tem dentro. E romper a embalagem para ver qual é o produto. Outro jeito de dizer isso é extrair do sintoma o sujeito desejante. Naquilo que o sujeito sofrente, o sujeito social, a pessoa, o indivíduo, mais sofre e mais tem horror do seu próprio sintoma, que pede que ele arranque isso, que ele extirpe isso, que subtraia isso dele, ali está a sua maior riqueza. E Freud diz, é preciso amar o sintoma, porque o sintoma é portador de uma verdade recalcada que não se quer saber. Todavia, é preciso se reconciliar. Lá onde o isso era, o eu deve retornar. Retornar à sua origem desejante, à sua verdade instituinte, que é também um jeito de dizer ao real da sua subjetividade. Quando Lacan fala de real, então, é muito importante a gente dar esse valor que Lacan aponta, que não é para nada o real da ciência, e sim um real singular, que só vale para esse um. Nisso que o real inscreve na sua subjetividade como falta de sentido, como nonsense, faltando o sentido, rompendo o sentido. Então, veja o que eu estou dizendo. O sentido é do sintoma. A função do sintoma é dar sentido. E o real é antissintoma, porque ele vem justamente fazer o fracasso do sintoma. Se vocês lerem as conferências de Lacan nos Estados Unidos, que agora estão traduzidas para o português, vão ver na conferência de Yale, se não me engano, que Lacan diz aos jovens universitários, e também analistas que estavam presentes, que não se faz uma análise porque se tem um sintoma. Não é porque tem um sintoma que se pede uma análise, disse Lacan. Muito pelo contrário. Era impactante escutar Lacan dizendo isso. Não é porque temos um sintoma que pedimos uma análise. Muito pelo contrário. Pedimos uma análise quando o sintoma fracassa. Quando o sintoma não dá mais conta de dar um sentido para a vida. Quando rompe o sentido. E aí o sofrimento aparece
precisando reorganizar esse sintoma, construir outro sintoma. E eu digo que bem nesse ponto, os médicos são excelentes passadores de sintomas, porque eles dão um significante para dar um sentido ao sofrimento nessa hora, quando fazem um diagnóstico, dizendo isso que você tem é uma crise de pânico. Isso que você tem é ler. Isso que você tem é intolerância à glicose, é intolerância a qualquer coisa que vai dar um sentido, é qualquer significante que dá um sentido e dá uma direção, um sentido, um destino à pulsão. Veja que a pulsão não tem um objeto, mas tem representação. Se a minha pulsão está representada como sendo uma etiqueta qualquer que eles dão lá. Eu tenho uma patologia da adição. Eu nem sabia que eu era aditivo, mas agora eu sei, porque a bulimia é um tipo de adição. Eu sou um adito. O médico me disse isso. Vamos tratar sua adição. E não é um aditivo de cocaína, mas é aditivo de alimento. Tem uma tendência a incorporar e depois expulsar para incorporar mais. Aí a bulimia. Incorpora, vomita para incorporar mais, vomita para incorporar mais, vomita para incorporar mais. E essa adição de pôr para dentro, com a condição de pôr para fora, para pôr mais para dentro, e faz o círculo da pulsão sempre como uma potência insatisfeita e não se aconchega em nenhuma representação simbólica, e só como puro real, puro deslizamento metonímico, como Freud diz, aquilo que ainda não está simbolizado. A medicina tem um papel importante no campo simbólico, porque nos dá essa dimensão do significante, do sentido onde rompe. Quando Lacan diz, não é porque temos um sintoma que vamos procurar uma análise, e sim quando rompe o sintoma, quando fracassa o sintoma, quando ele não dá conta do sentido e precisamos construir outro, ele está resgatando Freud, que diz, no início da análise, se constrói uma neurose de transferência. O que é uma neurose de transferência? É construir um sintoma neurótico na transferência com o analista. Freud disse reviver a neurose infantil. E usou a palavra transferência para dizer, trazer para a atualidade aquilo que está recalcado, que está fora da atual idade. Está fora da atual idade porque pertence à criança, a outra idade. Não sem o real, porque está no corpo, está aí como um real, um desconhecido, fora do sentido, mas também está no simbólico, no campo da fala. É possível falar. E falar é transferir do real para o simbólico. Transferir. O real fere o simbólico. Esburaca, faz furo. Lidar com o real nunca é sem dor. Nunca é sem sofrimento. Se revive os sofrimentos, os traumas, disse Freud, para, ao revivê-los, ressignificá-los. O que quer dizer? Enlaçar outra vez de outra maneira.
onde um transpassa o outro, enlaçar de um modo que não transpasse. Sabem que o Novo Romeu ele deve ser feito numa ordem que o de baixo e o de cima fica totalmente por baixo e totalmente por cima, e o terceiro passa por baixo do de baixo, por cima do de cima, por baixo do de baixo e por cima do de cima, mostrando um enlaçamento sem penetrar, sem passar por dentro de nenhum deles. Isso é absurdamente complexo e difícil de entender. Não é possível entender isso pela lógica do pensamento. Há que fazer muitas vezes para poder entender como é possível que três se torne um, sem que um passe por dentro do outro para enlaçá-lo. É claro que é muito difícil conseguir isso, e fazemos muitas gambiarras para que os três se mantenham juntos, usando o sintoma como um quarto nó, como uma trapaça, ou como uma mentira. Freud diz que a neurose é uma mentira que a gente conta para a gente diz que está bem quando está mal, quer dizer, diz que não passou por dentro quando passou por dentro, sim. E cada um sabe a dor e a delícia do que é a mentira neurótica, e quando vai fazendo essas gambiarras que ele mostra no seminário 23, principalmente, mas já começa nesse do RSI também, e mostrando esses enodamentos, né, que vocês vão ver, que tem gambiarras que passam por dentro, sim, para poder se suportarem os nós a três. De modo que cada um que deita no divã, aos poucos, vai desenlaçando aí, à medida que vai dando conta de trazer para a sua fala, e vai enlaçando de novo, isso que chama de après-coup, esse efeito do seu dizer, porque todo dizer tem um dito. Não há dizer sem dito. E o analista convida a dizer, para escutar o que está sendo dito. E nesse dizer, essa passagem do dizer para o dito, há sempre um movimento de novos enlaçamentos. E se tivesse aqui um desenho onde isso não para de se dar, ficaria mais didaticamente ilustrado, que esses movimentos vão passando, ora por dentro, ora por fora, fazendo gambiarras e mostrando também que não tem estrutura pura. Não precisa nem ter deitado no divã. Até esses analistas cognitivistas que estudam psicanálise só com a cognição são muito inteligentes e não se deitam no divã e não têm a experiência da própria subjetividade, falando em análise. Até eles entendem que a castração não comparece na cena, em toda a cena do desejo. Que tem momentos em que surta, sim. Que diz coisas absurdas, sim. Que faz barraco, sim. Que faz coisas psicóticas ou perversas, sim. E que só depois a castração comparece. E se dá conta da merda que fez. E retoma depois, na palavra. E retifica. E se desculpa. E conserta. Porque a castração está inscrita na sua estrutura, todavia não está presente em toda a cena. Não há estrutura pura. Ninguém carrega a castração no bolso, como Lacan disse que o psicótico faz com o objeto A, que eu tenho no bolso. Não. O neurótico carece de castração, tem hora que ela não aparece e ele padece. Por isso, um sintoma também é a falta da castração. Por isso, uma cura de uma neurose é também inscrever a castração ali onde ela não está inscrita. Por isso, também, a função analista é a função de sustentar a castração, de garantir a castração ao analisante, de não ceder da castração na direção da cura. Direção de cura é o analista não ceder da castração, sustentar a castração. E o que é sustentar a castração? Numa análise, sustentar a castração é apontar o desejo do analisante
que aparece articulado nas suas palavras ao falar por associação livre. Por isso, o analista não está ali para conversar. Uma análise não é uma conversa de duas pessoas. Uma análise é uma escuta de uma associação livre. Ou, melhor dizendo, é uma escuta do princípio primário, é uma escuta do inconsciente. O inconsciente, vocês sabem que é o princípio primário. Condensação de imagens e deslocamento de afetos. Os afetos se deslocam, não estão recalcados, se deslocam de representações para outras representações, de modo que o analisante pode estar contando que está odiando o marido ou a esposa e, na sua fala por associação livre, possibilitar ao analista perguntar: está brigando com teu pareja, com teu parelho, com teu parceiro, ou está brigando com tua mamãe? Está brigando? Esse deslocamento de afeto que aparece em representações diferentes. E, então, isso também faz perceber como a análise é regressiva, levando sempre à falta de objeto da estrutura e às tentativas de substituí-lo por outro, por outro, por outro, por outro, para dar um sentido que tampone a falta estrutural. O desejo de completude e a ausência da castração sendo apontada como uma mutilação, como um sofrimento que o outro me causa, porque não consigo suportar a castração ou a falta fundante da minha estrutura. Jorge, Oi. vamos para as perguntas? O que você acha? Vamos para a pergunta. Então, o pessoal que quiser perguntar, pode mandar pelo chat, ou de preferência abrir o... Quero escutar. Quem fala se dá melhor do que quem escreve quando um seminário é ao vivo. Vamos lá. Dúvidas? Jorge, bom dia. Bom dia, Elton. Diz uma coisa, eu estou participando de um seminário que está falando da letra ali nos escritos de Lacan. A letra relacionada ao significante e tudo, sabe? É que é diferente dessa letra aí do real, né? Eu queria que você falasse dessa diferença, por favor. A letra é sempre a letra, né? Você pode pensar a letra sempre como real. A letra é sempre real. E nós vamos fazendo a escrita. Quando fazemos a escrita, estamos fazendo o RSI. Estamos marcando esse real com o imaginário e o simbólico. E podemos dizer o estilo, essa singularidade de cada um que vai enlaçando a letra numa escrita. A diferença é que pode ser lido. Né? Como vai ler uma letra? Letra é um significante. Eu posso chamar de letra um livro. Eu posso chamar de letra lá. Quando digo letra, não estou quantificando. Estou dizendo de um R que pode ser S, de uma coisa que se inscreve no simbólico. Um real que se apresenta no simbólico. Assim também, um grito é letra. Quando o bebê grita, a mãe diz: está chorando. Chama de choro, lê a letra grito, que já agora não é mais uma letra, é um significante. A diferença importante para a letra, no real e no simbólico, é pensar que essa letra, quando escreve no simbólico, é um significante. O significante vem do real como letra e se inscreve no simbólico como significante, que também é uma letra, só que no simbólico essa letra pode ser lida. Não é possível ler a letra só pelo real. O real está como impossível. O sujeito também é do real. Ele se inscreve no simbólico através do significante. E Lacan diz: um significante representa um sujeito.
para outro significante. Então, esse real que acaba de nascer representa o significante filho para essa mãe. Esse significante filho representa esse serzinho que acabou de nascer para esse outro significante chamado mãe. Por aí tem toda a cadeia de significante que você pode pensar o que um significa para outro. Um representa um sujeito para outro. O significante funcionário representa aquele ser que comparece no horário combinado para esse outro ser que o contratou e que dá a ele o significado de funcionário ou do cargo que ele executa. Um significante sempre representa um sujeito para outro significante, e isso é o campo do sentido, o campo do simbólico. O campo do simbólico não é sem o imaginário, que é o campo do sentido. Eu imagino que sou médico. Por quê? Porque estou atuando como médico, tenho diploma de médico, opero as pessoas que precisam de cirurgia, está registrado, está escrito, há todo um imaginário organizado que sustenta, e a isso chamamos de realidade. O que chamamos de realidade é esse RSI, né? Uma realidade, ela é essa consistência imaginária articulada pelo real e o simbólico. A realidade não é o real. Todavia, não há realidade sem o real. E também não há realidade que não seja um por um. Não há um que não possa dizer a minha realidade não é a tua realidade. Nós temos realidades diferentes. E todos concordam com isso. Ao mesmo tempo que podemos dizer a nossa realidade, chamamos de atualidade, de século XXI, de terceiro milênio, a realidade brasileira, temos esse coletivo que é imaginário. E imaginamos, como Freud descreve, no mal-estar da civilização, na psicologia das massas e análise do eu, onde ele separa esse coletivo do lado das massas, campo das identificações, campo do imaginário, e a psicologia do eu, o campo da singularidade, do um por um, mostrando que o que chamamos de conflito social é esse impossível de fazer coincidir o bem comum, o bem de todos, o bem coletivo, o bem comum, com o bem de cada um. Essa diferença. Por aí podes pensar a clínica também. Por que a clínica é sempre singular, do um por um? Porque não há passagem do um para o outro. O gozo é sempre do um. Ah, mas e o gozo do outro? Suposto. Não existe gozo do outro. O gozo é sempre do um. E cada um sabe do seu gozo e pode dizê-lo ou não, um tanto, porque o outro só pode ter sinal, só pode ter acesso aos signos do gozo do um. Quer dizer, cada um pode ter acesso aos signos do gozo do outro. Num ato sexual, um pode perceber signo do gozo do outro. Gemidos, temperatura, posição, movimentos, signos, mas não pode sentir o gozo do outro, só o seu. Não pode ultrapassar esse limite que é o simbólico, o real, o imaginário, o constitui como singular. Ele fica aí como sujeito dessa organização, dessa subjetividade. Não consegue sair daí para ir ao outro. Todavia, sim, há signos do gozo. Lacan disse isso no seminário 11 de maneira bastante didática. Nós vimos isso quando trabalhamos no outro seminário que alguns de vocês participaram, né? Os signos do gozo. Ali pode dizer, Elton, letra. Letra que pode ser lida, pode ser interpretada. E posso
ler o signo do gozo ao meu modo. Eu acho que está tudo bem. Acho que está legal. Pelo signo do gozo, eu posso concluir coisas que não são garantidas. Essa é a dimensão do amor imaginário que Lacan diz é ilusório, é mentiroso, pode não se sustentar, não há garantia. Um dia posso escutar, não é bem assim. Não sinto mais nada. Tchau, fui. Essa falta de garantia mostra também que a letra muda, que o significante muda. Um significante nunca, nunca, nunca é um significado. Ele nunca se reduz a um significado. Isso Lacan usa outra palavra para dizer no lugar de significado. Ele diz significação. A diferença entre significado e significação é que significado daria um sentido fechado e que significação fica aberto a outros sentidos, a outros significados, a vários significados, a muitas possibilidades de significados. Quer dizer, significação é quando o analista pontua, interroga um sentido, rompe um sentido, abre, equivoca a palavra e que, ao abrir, ao equivocar, não se sabe que sentido vai aparecer aí. Fica aberto à significação. E só depois, na sessão seguinte, é que vai ver o efeito que teve essa equivocação, que pode ser uma palavra do analista, que pontua, que interroga, que pode ser um xiste, um lapso, um ato falho do analisante, cometido por ele. E Lacan também chama isso de ato analítico, no sentido de que esse efeito que virá será novo. Não sei se te respondi, Elton. Você respondeu sim. Cada vez que me aproximo do significante na psicanálise, eu percebo que é como se ele não fosse só simbólico. O significante é real também, né? É isso. O significante sempre vem do real. A Obrigado. significação é que é sempre simbólica. Top, top. Obrigado. Obrigado a você pela pergunta. Quero ouvi-los mais. Vamos lá. Mais alguém? Bom, eu tenho Tem uma uma. pergunta? Eu tenho uma, Mauri, mas minha câmera hoje está me dando um certo trabalho, não estou conseguindo abrir. Eu vou fazer sem câmera. A hora que ela resolver abrir, hoje ela está com vontade própria. Vou O ficar na Jorge, saudade se poder te ver hoje, Lilian. não sei por que está fazendo isso hoje, acho que tem que fazer uma atualização. Eu estava pensando, né, no nó, aonde que a gente pode situar o sintoma. E você falou que o sintoma fracassa, então o sujeito busca análise, né? Então, o que que a gente pode pensar que o fracasso do sintoma mostraria na amarração desse sujeito, né? Lacan desenha no 23 o quarto nó. Né? Digamos que uma análise possibilita que esse sintoma funcione. O que se passa numa análise é que, diante de um fracasso de um sintoma, se tenta construir outro. E como é que se cura em psicanálise? E se faz uma transformação de um sintoma fracassado a um sintoma que não fracassa. E um sintoma que não fracassa é sempre um quarto nó reduzido ao menor sofrimento possível, porque não é possível sem sofrimento. A condição humana implica em suportar um sofrimento. O ser humano é fadado a sofrer. Ele se depara com sofrimentos. Vai perder quem ama. Quem veio antes vai embora antes. Vai perder objetos, vai perder o próprio corpo. A clínica analítica fica bem se chamá-la de clínica do luto, porque não se para de fazer luto e que perde o colo da mamãe, que perde a teta, que perde
as mordomias da primeira infância, e que vai ter que se submeter sempre à castração, de dar agora um pouco mais de autonomia, e pouco a pouco se perde a criança para ganhar a puberdade e a adolescência, que não é nada fácil de atravessar esse tempo da vida, porque são atravessamentos, quer dizer, são marcados por perda, por deixar para trás coisas que não vão se sustentar, como o dia de hoje. Vamos perdê-lo, daqui a pouco é amanhã, daqui a pouco é domingo, se perde, perde, perde. Como esse ano, daqui a pouco é 2026, se perde. Essa perda contínua, essa clínica do luto contínuo, implica numa sempre invenção do novo, sempre reenlaçamento, e aí está o sintoma, essa organização do sintoma, de se adaptar ao real de uma forma, fazer frente ao real, de lidar com esse real com o menor sofrimento possível. Para cada perda há um ganho. Isso é o luto. Isso também é o reconhecimento da castração. O luto é uma castração real, precisa ser simbolizada. Toda simbolização é um trabalho. Todo trabalho é um movimento que implica em ceder algo para poder ter algo. Quer dizer, é uma criação. Se vou escrever um poema, preciso de uma folha de papel em branco e preciso sacrificá-la. Ela não vai ficar uma folha de papel em branco. Ela vai ficar uma folha escrita. Eu vou perdê-la como página em branco para operar sobre ela uma inscrição. Ela agora dá lugar para um novo, é um invento, é uma criação, mas não é sem perda. E essa dialética da existência humana, e Freud diz que é um dever ético. Ele diz, na entrevista que deu em 1938, que está sobre o sentido da vida, ele fala a respeito desse preço que se paga, para poder fazer o novo, que a gente perde, e diz que o dever é suportar a vida e levá-la até a última, até o final, até a sua última morada, o seu último ponto de continuação, levar a vida até o seu fim. E que podemos cometer o suicídio e antecipar esse tempo, encurtá-lo de diversas maneiras. E ele diz que viver é sempre um pequeno suicídio cada dia. A gente dá uma mãozinha para a pulsão de morte, fazemos bastante coisa sabendo que é autodestrutivo e não ligamos muito para ela. Fazemos em nome de um gozo, de um prazer, alguns com coisas mais mortais, outros com coisas menos mortais, mas sim, nós também cedemos à pulsão de morte nisso que Freud diz, são pequenos suicídios, para que a gente possa suportar a vida. No mal-estar também ele diz que certas substâncias, que são ceder à pulsão de morte, são necessárias para suportar a vida. Ele fala de algum medicamento, fala de tóxicos, de álcool, de outras coisas, como sendo importantes para que a gente possa suportar a vida. Veja, então, que pulsão de vida e de morte estão sempre muito articuladas e que o sintoma é um modo de organizar isso mais economicamente possível do ponto de vista do sofrimento. Para suportar a vida, reduzir o sofrimento à sua justa medida. É justo que eu admita que morreu o meu filho, a minha filha, o meu pai, a minha mãe, o meu avô, a minha avó, porque não há garantia de imortalidade, não há ser humano imortal, e não há garantia de data, de quando, pode ser a qualquer momento. É da ordem da contingência, pode ser que sim, pode ser que não. Isso é o desamparo existencial, a falta de garantia.
Então, há um sofrimento aí que é do desamparo estrutural, da falta de garantia. Outra coisa é o excesso de sentido que a gente dá ao não aceitar a perda, ao não fazer o luto, a não seguir com a vida para além dessa castração real, que precisa ser simbolizada na forma de desejo, de falta de desejo, para que se possa repor isso com alegria. Para que se possa encontrar alegria para além disso. O luto é uma luta para buscar a alegria para além disso que inscreveu uma dor, uma tristeza. É verdade que houve dor, que houve tristeza, que houve sofrimento, mas Lacan diz, no livro Televisão, a depressão é uma covardia moral. A depressão quer dizer ceder à tristeza, ceder ao luto, não reagir, não ir buscar, não ir além, e não seguir com a vida, não separar-se do objeto perdido, disse o Freud, representado na literatura de Cordel, que uma vez eu li lá no Nordeste e que eu cito várias vezes, num livrinho que dizia morreu, morreu, antes ele do que eu. E uma rima que mostra a separação da perda, a constatação de não é que não sou eu que morri, foi ele que morreu e eu vou ter que dar conta de seguir vivendo. Eu vou ter que dar conta de seguir vivendo porque não fui eu que morri. Eu perdi, mas não me perdi. Eu vou me perder também. Esse é o último dos lutos. Aliás, saiu um livro agora, não está em português ainda, mas deve sair em português, de Bernardino Horney, um psicanalista francês muito respeitado e conhecido, que agora, aos seus 87 anos, se não me engano, escreve um livro sobre o luto por si mesmo. E falando desse tempo da vida, onde já não se tem mais perspectiva de ir muito longe, e já se está trabalhando o próprio sentimento de perda de si. E que não tenho mais muito tempo de vida, não estou mais com 40, 50, 60 anos, né? Já estou com 80 e tantos, e ele faz uma reflexão muito rica, muito bonita, muito feliz, muito importante, sobre o luto, e não qualquer luto apenas. Ele Por favor, Cesarino, quem é o autor e o nome do livro? Bernardino Horney. O luto por si mesmo, e saiu em francês, acho que já está em espanhol, e certamente não vai demorar, deve estar saindo em português também, porque ele também é muito conhecido no Brasil e tem livros em português. Esse é o último livro dele, que eu recomendo porque estamos falando disso, da importância do luto. A vida é uma luta. Viver é lutar. Esses são adágios que estão escritos na cultura de todos os tempos. E são verdades importantes, né? Que estão aí, que a gente pode ler analiticamente como sendo o desejo em ato, né? O desejo enlaçado à vida, o desejo na sua dimensão criativa, da pulsão de vida, ou isso que nós estamos chamando de RSI, de poder seguir um pouco mais, e um pouco mais, e um pouco mais, inventando a si próprio. O que é o desejo, senão a possibilidade da gente se inventar continuamente para além do que a gente já é, porque o que eu vou ser amanhã não é o que eu fui hoje. O que eu fui hoje, nunca mais. Amanhã vou ter que ser outra vez. E o que eu vou ser? Vou ser, não sei, porque não sou. O ser não existe, nisso que eu me perco, como ser que fui. E eu fui, agora estou sendo. Amanhã, não sei o que eu vou ser. Terei que ser amanhã. Se eu estiver aí, tenho que ser. Então, essa afirmação primordial, a Beirahum, que Freud fala, não é algo que se deu, é algo que não para de se dar. Vocês entendem isso? A psicanálise é belíssima
por ser uma verdade, a verdade profundamente humana, que nos faz nos implicar profundamente e verdadeiramente no ato de ser, de fazer coexistência, de viver verdadeiramente a nossa vida na sua face como real, de nos desalienar da neurose enquanto uma fantasia, uma montagem imaginária, que Lacan diz lá no Estadio do Espelho, a alienação. E poder passar para a separação, esse ser um, e só um, e ser único, e nessa solidão de habitar um planeta sozinho, de nunca poder ter outro no seu próprio planeta, esse planeta aqui, a estrutura subjetiva, habitá-lo sozinho sempre, e não poder ter outro, a não ser construindo esse outro com o nosso objeto A. Podemos construir o pai, a mãe, e assim construímos muito pequenininho. Nosso primeiro objeto que nós construímos com o objeto A é a mãe, o pai, os irmãos. Depois fomos construindo o mundo, fomos construindo a nossa subjetividade, o mundo, a representação do mundo, a realidade que nós temos. Cada coisa que tem subjetivamente inscrita, nós construímos com o objeto A, inclusive o conceito de outro, para ocupar esse lugar faltante, esse vazio de existência, que também dizemos desejo. Então, te desejo, te construo para que existas. E digo, você existe para mim. Diga, Maurício. Queria só aproveitar esse gancho, né? Porque a minha dúvida, e aproveitar os minutinhos aí para fazê-la, é sobre essa questão do objeto A, né? Porque a gente está lendo o Seminário 5 e tem algumas pessoas aqui que estão nos acompanhando, né? Evelyn, a Lúcia, a Tereza, a Ivani, né? A Irene também. E lá o Lacan fala bastante sobre o falo, né? Da importância do falo, mas ainda ele não desenvolveu o objeto A, né? Esse conceito do objeto A. Mas eu tenho a impressão, né, e que se a gente tentasse aplicar essa dinâmica, né, do RSI para a questão do falo, né, e do objeto A, que seria, minha dúvida é a seguinte, então, né, seria então o falo, né, teria uma equivalência com o objeto A, né, no sentido de que o falo estaria no simbólico, o objeto A no real, ou seria, ou no imaginário, o falo no imaginário. Eu penso no simbólico porque o falo, o Lacan vai dizer que ele é o significante privilegiado, né, que significa o desejo do outro, né? Então, é aquilo que o outro deseja, né? É o significante do desejo do outro, maiúsculo, né? O grande outro. Então, isso seria, pensei num ponto de vista simbólico. Seria o objeto A, então, num ponto de vista real, ou eles não seriam equivalentes, ou não tem nada a ver? E não, se você olhar no Novo Romeu, eu vou ver se eu seguro ele aqui para você perceber, os três laços, quando Lacan faz os três enlaçados, bem no meio dos três, Verdade. ele coloca o objeto A. Então, Uhum. o objeto A aparece como sendo o que está no lugar de Dasdim, da coisa perdida. Eu comecei dizendo o furo em torno do qual a estrutura se organiza. Você pode pensar o objeto A, então, como sendo o que está em cada um deles, e você disse, então, se podia pensar no imaginário, no real, no simbólico, cada um desse lugar aqui é o objeto A, na sua face imaginária, na sua face real e na sua face simbólica, mas o objeto A que Lacan propõe como sendo o objeto causa de desejo, é que você pode também pensar o falo, quando Lacan define o falo como significante da falta, coincidindo com o objeto A, ali onde os três, ali nesse lugar onde os três estão enlaçados. Uma coisa é pensar ele no imaginário, esses três furos, no simbólico e no real. Outra é pensá-lo aqui no centro, onde ele está enlaçado pelos três. Uhum. Como causa de desejo é nesse centro. O objeto A como objeto causa de desejo. Esses Mas então outros eles são equivalentes de alguma objeto do forma? desejo. Né? Eles são equivalentes de uma forma, o falo e o objeto A? Sim, há uma equivalência enquanto inscrito
no lugar da falta. Uhum. Todavia, essa falta gira e tem dimensões diferentes. Então, a falta imaginária, a falta real e a falta simbólica não coincidem com a falta estrutural, onde os três estão, que é o centro da estrutura. São dimensões diferentes, né? Toda falta... Lacan diz também no Seminário 4 da privação, da frustração e da castração como sendo as três faces da falta. Né? Quando a privação é uma falta real, quando a frustração é uma falta imaginária, e quando a castração é uma falta simbólica. E que um conduz ao outro. E se não houver privação, não haverá frustração. E sempre que a gente se frustra, é diante de algo que a gente é privado. Então, o que é que priva? Real. Que frustra? Imaginário. Queria tanto passar naquele concurso e não passei. Que frustração. A castração já é outra coisa, né? A castração é quando o sujeito reacende o desejo e relança. Castração é quando ele reconhece que perdeu, diz Freud, quando fala do luto. E sem a castração, que é a simbolização da perda, castração coincide com a simbolização da perda. Reconhecer que perdeu. Aí, então, há a separação que não aparece na melancolia. Na melancolia, o sujeito está colado ao objeto e não consegue separar-se, não faz o luto nunca. Na neurose, ele reconhece que perdeu. Quando reconhece que perdeu, o objeto real cai. Então, a castração é poder fazer da falta causa do desejo. A falta como causa de desejo é o objeto A no meio da estrutura onde Lacan põe a letrinha A. Objeto, causa de desejo. Pergunta excelente, obrigado por fazer. Maravilha. Bom, então, a gente deu nosso horário. Tem alguém que quer fazer alguma pergunta rápida? Jorge, Oi, Elton. eu só vou conseguir ouvir uma vez por mês. Eu vou fazer uma pergunta aqui que eu não sei se você vai conseguir responder rápido, que ele está pedindo aí. Sábado que Mas, vem te quero aqui, não esqueça. Sábado que vem quero Sábado que vem. eu não consigo, porque eu só posso pagar uma vez por mês, questão financeira, sabe? Mas uma vez por mês eu estou aqui. Se não for possível, eu não estou. Faz Não tem fiado, problema. Hã? pendura. Faz fiado, pendura. Eu vou ver essa possibilidade aí, tá bom? Aí eu quero saber o seguinte, a questão do gozo. O gozo também faz laço no imaginário pelo fantasma, no simbólico pela via do sintoma, que é simbólico, né? No real Claro, também. É isso que acontece no gozo? claro. Você Porque pode pensar tem o isso que gozo, o gozo é só real, real, real. Não é só real, né? você pode pensar o gozo nas três dimensões. Há um gozo real, há um gozo imaginário e há um gozo simbólico. Senão, o que seria a neurose? Né? O gozo imaginário tem tudo a ver com sintoma neurótico. Né? A neurose é um gozo imaginário. O sujeito conta uma mentira para ele e acredita. Ele fica gozando naquela posição, né, que é uma posição enganosa. Então, logo ele vai fazendo análise, já vai descolando dessa posição enganosa e vai se haver com um gozo real, que terá de simbolizar. Dá O pra... gozo O gozo narcísico seria um imaginário é gozo uma imaginário. defesa. Oi? O gozo narcísico seria um gozo imaginário. Claro, não há gozo que não seja do corpo. Agora, como é que esse corpo goza, real, simbólico e imaginário? É isso que está em questão na análise. E o elemento diferenciador disso é a castração. Senão, um psicótico nunca vai se dar conta de que o pensamento é dele e não é uma voz que ele escuta de fora. É o corpo que organiza. O corpo tem limite. O limite do corpo não é exatamente esse desenho. O corpo é um pouco além. Eu respiro. Tem um espaço meu que ultrapassa o corpo. Tem um espaço. Tem uma temperatura do meu corpo que vai um pouco além do espaço físico também. Aí dá para perceber o calor. Há marcadores que capturam, acendem uma luzinha, né, na presença de um corpo
A polícia localiza corpos no meio da floresta de dentro de um avião. Há elementos que identificam o corpo pode ter uma expansão muito além. O que vamos dizer de corpo não é só o imaginário. Há um real do corpo que ultrapassa o imaginário. Eu não faço a menor ideia de parte de meu corpo que não está funcionando bem e que vai fracassar primeiro que outra parte que está funcionando bem. Vamos descobrir isso lá na frente, né? Quando a gente vai caminhando para a morte por uma ou outra fragilidade do corpo que não estava dentro do simbólico. Há um real do corpo que não está simbolizado, há um real do corpo que não está imaginarizado, que pode nos surpreender aparecendo no imaginário e no simbólico, e que não para de nos surpreender aparecendo no imaginário e no simbólico, como a nossa cara no espelho, quando olhamos todo dia. Um real que não para de se escrever, modificando o nosso imaginário e o nosso simbólico. A clínica da psicanálise nos leva a ter a experiência disso. Quer dizer, poder simbolizar esse real do corpo. E é isso que Lacan chama de o quarto nó, ou o santon. É um saber disso que nos permite saber fazer com isso. Se conduzir pela vida com o menor sofrimento possível, apropriando-se desse saber para fazer com esse saber. Savoir-faire avec le savoir. Não sei se isso é bom ou é ruim, mas só sei que é assim. A subjetividade de cada um é que vai colocar cada um dentro de um certo campo de inibição, em sintoma e de angústia, redimensionado, digamos assim, que é o que a análise nos faz diante do real. A gente redimensiona, né, saindo um pouco do sintoma imaginário, do gozo imaginário, né, para um gozo mais melhor articulado, digamos assim. Maravilha. Bom, Só um pouquinho, só para perguntar um negócio. Não ia dar para... Posso falar? Só 2 minutinhos? fala. Ô, Cesarino, bom dia, tudo bem? Você falou saber fazer com isso a vida toda, em cima, a nossa subjetividade, ser montada em cima dessa questão estrutural furada, a vida inteira. Vamos passar, né? Esse desamparo, a saída foi o desejo, né? Sem resto, né? Teria que ter esse resto mesmo, né? Senão não desejaríamos. E então, você falou agora que me fez eu juntar, né? Então, vão sempre estar criando sintomas, né? O sintoma vai ter que existir. Não vai ser sem sintoma, vai ser um sintoma diferente, né? Porque a pulsão não se extingue, não existe um objeto para pulsão, né? Teremos que estar sempre, o tempo todo, buscando algo, nos estruturando. Seria não tamponar algo que fomos acometido lá no início, né? Tamponar essa falta, falta não, o furo, né? Teremos que lidar com as faltas que esse furo provocou, porque não temos instinto, temos pulsão, né? A pulsão vai ter que circular a vida toda. Somos pulsionados, né? Eu falo assim, a teoria toda, o Freud, o Lacan veio estruturar em cima disso, né? Brilhantemente, né? A existência do inconsciente, confirmarmos, vão poder fazer o caminho inverso, né? Para montar toda uma teoria em cima disso, né? Foi lá eu me pego sempre nessa fala dele. Então, quando você fala saber fazer com isso, né? Não usando o sintoma vai ter, né? Não usando o sintoma para sofrer, né? Temos que caminhar com sintoma. Não sei, estou assim meio que você falou tanta coisa, né? Eu li bastante, eu li um livrinho que você indicou da Eva Lerner, ela brilhantemente ela fala muito disso, né, do objeto A, muito, muito interessante. Ela até indico para vocês, né? Você indicou um dia aí. Então, saber fazer com tudo isso que não tem saída, né? Nosso aparelho psíquico, somos acometidos com isso lá no início da nossa estruturação, Que bonito isso que você está dizendo. né? Então,
É que nem surfar. O real é a onda. Você pode se afogar se quiser, desistir, se engolir pelo real. Ou pode surfar. Pode tentar se equilibrar, dar conta, fazer, se virar nos 30 aí, fazer o que pode aí. Né? Ele vai até onde dá conta. Ele pode fazer isso com muito prazer, com muita alegria. Então, uma visão fantástica. Por exemplo, aquela do túnel, quando a onda faz um túnel e o cara está surfando dentro. Quer dizer, esse saber fazer com o real é de um por um. O que eu faço com o real que me causa? Aí nós temos uma margem de liberdade, uma pequena margem de liberdade que Lacan diz que é justamente sair da neurose de destino para a cura, onde na neurose de destino, a pulsão nos determina. E na cura, a gente decide fazer com a pulsão a partir de um saber que a gente depura na análise. Então, ter um saber sobre a pulsão que me determina é saber por que eu estava com um destino traçado e que agora, em análise, eu aprendi que não há um destino, que sou eu próprio, me responsabilizando pela minha condição de sujeito. Eu costumo dizer de um jeito meio chulo, tua vida pode estar uma merda, mas não tem nada sem teu consentimento. Quando a gente saca isso na análise, que a gente é cúmplice, ali a gente vê que pode fazer com a pulsão, ao invés de ser determinado por ela. Seria do cavalo, né? Não é deixa a vida me levar, vida leva eu, mas o contrário, eu vou dizer o que é que eu vou fazer com a vida e para onde eu vou levá-la. Essa assunção do sujeito, um sujeito se produz em análise, ele assume a sua condição singular, única, de desamparado, de faltante, e ainda assim, justamente por isso, nessa falta, ele se autoriza a fazer com essa falta a causa constitutiva de um desejo a realizar. Sim, legal. Muito clínica essa tua pergunta, que não foi só uma pergunta, né? É uma elaboração. É uma Pessoal, elaboração. Muito obrigada, nós, Obrigado a você. obrigada pela pergunta, Margarete. Nós temos que encerrar, então, né? Estamos já um pouquinho avançados. Sábado que vem, então, a gente dá continuidade. Muito obrigada, Jorge, uma aula incrível, assim, Sempre é. de tirar o sono, talvez, né? E para E aí, com o sábado... desejo aceso, para sábado que vem virem com muito... Isso mesmo. Isso mesmo. Vamos pegar um gancho aí nas coisas bacanas que a Margarete falou, né? Que a gente tem que dar conta dessa vida. E aí a gente, então, se encontra sábado que vem, Já estou imaginando. né? A gente já manda o link de inscrição aí no grupo, né? A partir de segunda. E contamos com a presença de todos. Espero que possamos nos ver sábado que vem, então. Se o real permitir, estaremos lá, né? Sem dúvida. Tchau, tchau, Ok? gente. Tchau, pessoal. Beijo para Obrigado. todos. Obrigada pela Tchau, presença. obrigada. Tchau, Obrigada. tchau. Até sábado. Até sábado. É.